Bom dia, bom dia. Quinta-feira, nós aqui novamente, com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho, no capítulo 18 ainda, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade do seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem se tiver muito dado e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas além do Evangelho, que as contém não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito, e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Muito bem. O que os Espíritos querem dizer para a gente aqui nessa leitura? Né? Falando sobre algumas palavras de Jesus, querem dizer simplesmente o seguinte: quem tem o conhecimento, quem recebeu o conhecimento, como nós, cristãos, espíritas, espiritualistas, recebemos o conhecimento através das leituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, todos nós temos a obrigação de seguir
as leis, principalmente a lei maior, a lei de amor. Ninguém pode dizer que errou porque não conhecia, que deixou de praticar o bem porque não sabia o que isso acarretaria. Para onde nos leva as boas e as más atitudes que nós tomamos aqui? Qual efeito isso tem na nossa vida futura? Ou mesmo na nossa vida presente? Ninguém pode alegar isso, que não tem conhecimento. Por isso pratiquei o mal, não tinha conhecimento, deixei de fazer as coisas porque eu não sabia. Não é? Todos nós que temos o conhecimento, temos a obrigação de colocar em prática esse conhecimento adquirido. As coisas boas que nos são passadas, nós temos que repassar, praticando, demonstrando, amando cada dia mais nossos irmãos, perdoando, sendo indulgente, levando amor aonde a gente for. É isso que Cristo quer da gente, né? Ninguém pode dizer que não conhece, não recebeu as boas orientações, por isso deixou de fazer alguma coisa. Ninguém pode dizer isso. E quem diz isso tem o livre-arbítrio, não é? Tem o livre-arbítrio. Eu não vou participar, eu não vou fazer nada, eu sei, ou às vezes eu não acredito, né? Esses vão ser culpados, sim. Vão receber o peso ali da justiça divina. Esses vão receber o peso da justiça divina. Porque aqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem as leis, que não conhecem a sabedoria que foi deixada nos livros que a gente lê hoje, aquele que não conhece, ele é menos culpado do que nós que conhecemos e não praticamos. Porque muitas vezes aquele que não conhece tem um coração melhor do que o nosso, que temos o conhecimento. Às vezes ele pratica o bem, mesmo sem saber o porquê que aquilo ali está sendo feito, por que ele está praticando o bem. Ele pratica de coração aberto. E se ele errar, ele vai errar de coração aberto, sem saber que está errando, sem saber que está contrariando uma lei divina. Esse vai ser menos culpado. Ele vai ser culpado, sim, um dia, de não procurar conhecimento. Mas por não ter o conhecimento e praticar alguma coisa que vá contra os ensinamentos do Cristo, isso aí ele vai ser menos culpado um pouquinho. Então vamos procurar fazer sempre o nosso melhor, como eu digo sempre, fazer o bem faz bem. Então vamos procurar fazer o nosso melhor no dia a dia, dar o melhor da gente, porque a gente tem o conhecimento. E junto com o conhecimento vem a responsabilidade. Então vamos procurar praticar, colocar em prática tudo isso que a gente aprende no dia a dia. Mesmo essas pequenas palavras que eu digo aqui têm uma grande importância nesse sentido aqui, tá? Bom dia para todos, uma ótima quinta-feira, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que Santos Reis nos proteja, nos dê boas energias hoje, no dia deles. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.